Queridas irmãs, queridos irmãos, nós temos nos encontros desta casa, das segundas à noite, das quintas à noite, seguido os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, e estamos sempre lembrando isto, por quê? Porque qualquer pessoa que vem à nossa instituição, e qualquer um dos que estão nesse momento assistindo nossa palestra ao vivo pela TV Alvorada Espírita, no Brasil e fora do Brasil, possam, através do Evangelho, acompanhar os temas, os assuntos e aprofundar aquilo que a nossa incipiência não é capaz de fazê-lo, pela meditação em sua casa, pela busca de mais informações, recordando que no site que eu acabei de dizer um pouco antes da prece, o Mensagem Fraternal, todas as obras básicas de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, estão ali gratuitos. Você pode copiar todo o livro e tê-lo no seu computador. Ou você vai a uma dessas lan house, ou a estes lugares que tem a internet, que você possa utilizar por alguns minutos, e você copia o livro. Depois você pode levar para alguém, imprimir aquele texto para você estudar. E estes livros das obras básicas, além de outros, eles também estão disponíveis em espanhol. Além do português, o espanhol também é um idioma que está oferecendo a qualquer pessoa interessada livros espíritas. Entre eles, as obras básicas que eu citei. Aquelas 5 que Kardec editou, sem comentarmos aqui sobre as demais. Por esse motivo, é muito interessante que você que está interessado ou que está desejando conhecer melhor a doutrina espírita tenha em suas mãos a fonte. Porque nós sempre recordamos que o que estamos fazendo aqui na Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes, ao comentarmos os diversos temas da doutrina espírita, não tem a finalidade de convencermos vocês. Aliás, nós sempre dizemos, não acredite em nós. Não. Já foi o tempo em que as igrejas eram a consciência das pessoas. E o que falavam os seus representantes, pastores, padres, líderes, era algo indiscutível, algo que era verdade. A doutrina espírita, cristã por excelência, não tem a presunção da verdade. Ao contrário, apresenta as conclusões que o mundo espiritual nos oferece nos ensinamentos das leis que dirigem nossas vidas e oferece as fontes. Diz aonde estão, porque não tem medo que qualquer pessoa ao ler se afaste do rebanho, deixe de ser um doador de dinheiro. A doutrina espírita não se dirige ao bolso das pessoas, como Jesus não os atacava. Dirige-se ao coração, ao seu esclarecimento, ao seu pensamento, à sua liberdade de ação. Por isso, tudo aquilo que nós estamos comentando nos diversos caminhos, nas diversas passagens do Evangelho, vocês podem procurar e encontrar. E podem concluir de outro jeito. Podem fazer conclusões mais profundas. Meditar de forma mais madura. Estamos terminando o capítulo 3º. Capítulo este que fala das muitas moradas na casa do Pai. Aprendemos muitas coisas nele. Uma delas
a de que existem quantos grãos de areia na Terra? Tá vendo? Tem gente que depois que ouviu a palestra, nas 6 horas seguintes, fez o dever de casa. Porque se em 6 horas você não gravar o que você aprendeu, o que acontece? Você esquece. Quantos por cento já não fizeram o dever de casa nisto? Esquece 24% do que estudou, do que ouviu, do que aprendeu. Se não exercitar isso, se não cristalizar pelo esforço, e se não fizer isso em 24 horas, 33% babau. E se não fizer isso em 6 meses, 90% do que você pensa que sabe, não sabe mais. Por isso nós estamos falando sobre este capítulo já faz algumas semanas. Não são 6 meses, mas quantos fios de cabelo vocês têm na cabeça? 160 mil. Quantos metros nós temos de veias e vênulas na ponta de um dedão? 5 quilômetros. 5.000 metros. E se considerarmos todas as veias do corpo humano, quantos quilômetros nós conseguiríamos alcançar ou atingir se esticássemos uma veinha com a outra? 96 mil quilômetros. Ela já faz tempo que o esquecimento já levou os 3 zeros do número. É 96 alguma coisa. Já pensaram ter no seu corpo 96 mil quilômetros de veias? Qual é o perímetro da Terra? Qual é o perímetro, aquela linha, se você estendesse uma linha, quanto mediria esta linha para dar a volta na Terra inteira? Na linha do Equador? O quê? 45. 45. 40 mil quilômetros. Seu corpo tem quantos mil quilômetros de veia? 96 mil quilômetros. Com as veias do seu corpo, quantas voltas dá na Terra? 2 voltas e meia na Terra. Aprendemos isso onde? No capítulo 3. Não foi bem nele, mas foi nas temáticas que ele suscitou. Por quê? Porque tudo isso são números gigantescos que estão em nós. Por falar nisso, agora você fica quieto, hein? Quantas vezes bate o seu coração mesmo por dia? Não estando apaixonada ou apaixonado. Quantas vezes bate o seu coração por dia? Em um dia. 100.000 vezes. Esta bomba que está aí dentro do seu peito, ela bombeia 100.000 vezes em um único dia. Tudo isso é uma grandeza que está em você e você achava que não valia nada. Você achava que era tão miserávelzinho, tão, não é? Sem expressão. O Criador de todas as coisas fez isso com uma só das suas criaturas? Não, com todas. Porque cada um que está aqui, tem alguns que são até mais ricos em quilômetros. Entenderam, né? Tem até mais quilometragem do que essas 96, que é uma média. 96 mil quilômetros de veias. Quantos litros de sangue nós temos aproximadamente no nosso corpo? De 6 a 7 litros de sangue. E com este coração que bate 100.000 vezes por dia, para essas 96 ou estes 96 mil quilômetros de veias, artérias, vênulas, capilares do nosso corpo, quanto tempo leva para uma gota de sangue percorrer o corpo inteiro? 1 minuto. 1 minuto. Todo o sangue percorre todo o corpo. Números astronômicos.
que estão em você, que fazem parte da sua personalidade física, e que muitas vezes nós esquecemos, porque achamos que os problemas da vida são maiores ou são muito difíceis, e a gente se esquece desta maravilha que funciona. Sem você colocar o dedo na tomada, sem você ter que engolir umas moedinhas, como se fosse um parquímetro. Já viram? O parquímetro antigamente existia. Você parava o carro lá, tinha que correr, botar umas moedas para poder ficar com o carro parado. E aí o tempo ia, o parquímetro ia descendo, você tinha que voltar lá e pôr mais moeda. Hoje é a tal da zona azul. Dependendo do lugar, tem um nome. O seu corpo funciona assim, sem que você tenha que ficar abastecendo com moedas, com energia elétrica. Ah, mas é que a gente tem que comer, né, também, pelo amor de Deus, não é? Agora, vamos ver quanto que a gente está pesando. Comemos todo santo dia. E você fala assim, nossa, eu estou precisando fazer um regime. Vocês já sabiam que na Terra morre mais gente por excesso de comida do que por fome? Se você ficar 45, 50 dias sem comer nada, você não morre. Faz um bom regime. Fica na linha. Agora é claro que com água é diferente. O fluido, ele é indispensável. E se você não ingeri-lo em pouco tempo, em menos de uma semana, você perece. Seu corpo perece. Não funciona. Porque basicamente nós somos água. Quantos por cento de água tem o seu corpo, do seu peso? 70% aproximadamente do seu peso é água. Ai, que bom eu saber disso, eu pensava que era banha, água, já estou aliviado. Pesava 100 quilos, agora eu estava falando, mas quanta gordura, não é água. Na gordura também tem água. Em ossos também há água. Ou seja, a água está permeada por todo o nosso esqueleto. Mas ela corresponde a aproximadamente 70% do seu peso. Por isso, veja só, vai ter um dia que você vai ficar bem magrinho. Vai ter um dia. É verdade que você não vai aproveitar muito depois desse dia, essa magreza. Mas não desanime, porque vai chegar esse dia. Não me perguntem quando. Agora, no capítulo 3, que hoje nós vamos terminar, tudo isso foi importante que nós meditássemos para que chegássemos a uma outra lembrança. Que com tudo isto, todas essas grandezas de um planeta tão pequeno que é a Terra, onde existem 7 sextilhões de grãos de areia, em todas as praias, em todos os desertos, em todo o solo do mundo, se olharmos para o céu, vamos encontrar 10 vezes mais estrelas, que são os últimos números, ainda imprecisos, não definitivos, que a astronomia está acreditando ao número de estrelas que existem em galáxias. Existem, portanto, aproximadamente 70 sextilhões de galáxias. Jesus fala sobre isso poeticamente ao elucidar-nos que há muitas moradas na casa do Pai. O Sol, que é um planeta pequenino, ou melhor, uma estrela pequenina, tem à sua volta conhecidos. Antigamente eram 9 planetas, até que algum movimento aí revolucionário baniu o pobre Plutão, e aí ficaram 8. Mas vamos botar o Plutão na conta, tadinho. Não fez nada, não teve nem advogado para se defender. É o nono planeta. 9 planetas. O maior deles, Júpiter, tem 16 satélites, como a Lua. Existem satélites em Júpiter que são praticamente do tamanho da Terra. Júpiter tem luas que orbitam a sua periferia do tamanho da nossa Terra. E se contássemos estes corpos massivos deste tamanho, ao redor do nosso Sol, poderíamos ter
sem muito erro, entre 70 a 90 corpos orbitando o Sol, sozinho. Se considerássemos que, ao invés de serem 70 ou 90, em média, uma estrela tivesse 50 corpos massivos, que já não são mais estrelas, são planetas, que não têm luz própria, não têm esse calor como o nosso Sol possui. Eles são planetas de diversos níveis, mas que já não têm esta característica de usina nuclear, que é a estrela. Se em média, dos 70 sextilhões de estrelas, cada um tivesse 50 planetas ou luas orbitando a sua atmosfera ou a sua periferia gravitacional, multiplique 70 sextilhões por 50. Não faça isso agora que não vai dar tempo. Porque daqui a pouco vai ter que começar o passe. E será este o número de planetas, de corpos. 50 vezes, talvez, 50 de grãos de areia na terra. Jesus fala que há muitas moradas na casa do Pai, e é isto que este capítulo tem abordado, os diversos níveis evolutivos dessas salas de aula, para os diversos tipos de alunos. Já imaginaram uma cidade como Campinas com uma única escola? Para toda a população da cidade estudar ali? Do primário ao ginasial, do ginasial à faculdade, uma única oportunidade em uma única escola. Seria condenar todos os demais habitantes à ignorância, à falta de capacitação, de preparo. Daí também a lógica, mais do que qualquer coisa. O bom senso, que é um dos atributos do ser inteligente, que está usando a sua inteligência, dizerem que não pode ser a Terra o único planeta habitado. E que também não pode ser o melhor. Basta que olhemos-nos. Basta que vejamos os problemas que temos. As dificuldades que enfrentamos em todas as áreas. Basta que olhemos para os relacionamentos familiares. Um ambiente de universidade tão pequenina e ao mesmo tempo de diversidade tão intensa. E em uma casa onde vivem 4, 5 pessoas, estas 4 ou 5 pessoas passam às vezes semanas ou meses sem se falarem, porque estão com raiva, porque estão com sentimentos antagônicos, porque não concordam. Isso sem falar quando tentam resolver essas diferenças por caminhos que, cosmicamente falando, não seriam dos melhores, nos entrechoques planetários, né, nos buracos negros em que todos perdem tudo e vai para aquele vazio. Também dentro de casa, as dificuldades familiares atestam que o nosso nível evolutivo não pode ser o padrão da humanidade. E se não é em nossa casa o problema, basta que olhemos os problemas que existem fora dela, nas relações sociais, nas administrações públicas, no compartilhar a riqueza na humanidade, nas esperanças e desesperanças dos povos. Não pode ser este o ideal. Porque se você imaginar que o Criador do universo, que criou coisas magistrais, lindíssimas, como arco-íris cósmicos, como estrelas que há bilhões e bilhões de anos da Terra nos iluminam como faróis, que criam constelações inigualáveis, como cristais que flutuam, que esta mesma inteligência ou força tenha criado como primor da civilização a raça humana deste jeito. Como disse outro dia, se nós fôssemos medir a grandeza de Deus
por aquilo que somos ou temos sido. Vamos pôr um anúncio no jornal dizendo que precisamos de um outro. Quem sabe aparece. A vaga divina está vazia, porque quem construiu o cosmos e fez isto como se fosse o top de linha, está já meio esclerosado. Naturalmente que não pode ser assim. Daí entendermos com a lógica das coisas que a doutrina espírita revela, que essas inúmeras moradas são oportunidades em que um mau aluno, o aluno incipiente, o aluno inicial, o neófito, começa a qualificar-se. Você não poderia também dizer que uma escola não presta, porque no seu pré-primário os alunos são ignorantes. Eles não sabem nada. Vamos fechar a escola, o diretor da escola tem que ser demitido, porque no pré-primário os alunos são burraldos. Não sabem nem desenhar o nome deles. Porque é natural que seja assim. O problema é que ninguém consiga passar do pré-primário para o primeiro ano. Aí tem um problema lá no pré-primário. Se não se alfabetiza, se não se dá condições aos alunos de eles melhorarem, ali precisa ser feita uma alteração. Ou uma modificação nos métodos, na pedagogia, no ensino. Porque é da escola a necessidade de ir modelando passo a passo, transformando o neófito em um menos neófito, até que ele possa se tornar uma pessoa categorizada no conhecimento. Para que todas estas salas de aula perdidas no céu, jogadas a esmo? Se não para serem também outros pré-primários, primeiros anos, segundos, terceiros, quintas séries, oitavas séries, faculdades, nas quais o espírito gradativamente vai se formando. Ou preferem o inferno? O indivíduo foi um mau aluno no pré-primário, fez um monte de bobagem, riscou todos aqueles papéis, como a gente riscava quando era aluno do pré-primário, e a professora dava excelente. E você guardava aquilo como tesouro. Você é um gênio. Olha, só tenho excelente 10 e parabéns. E mostrava para toda a sua família, que coçava a cabeça quando você vinha com aquela pastinha. Vem ver minha pastinha da escola. Ai, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui hoje? Era você orgulhoso de si mesmo, com aqueles garranchos todos. E uma professora que te deu excelente, para que você não desanimasse. Será que o homem que faz isso, e que transforma o seu semelhante numa pessoa capacitada, como as professoras primárias transformaram cada um de vocês, em pessoas melhores, apesar de todos nós termos feito garranchos e rasgado papéis quando incipientes, será que elas são mais sábias do que Deus, que pega o aluno do pré-primário que fez besteira e ao invés de promovê-lo para que ele melhore, o condena ao sacrifício do forno? É mais lógico isto? É este o Deus que estamos buscando? O capítulo 3 nos abre a mente a esse respeito, mas fala, na parte final, de uma coisa muito importante. Como não é tão longo o ensinamento, poderemos aproveitá-lo no texto original da progressão dos mundos. Capítulo 3 do Evangelho, última parte, progressão dos mundos. A progressão, ou o progresso, é uma das leis da natureza. Já viram que coisa linda isto? O progresso é uma lei da natureza. A gravidade é uma lei da natureza. Funciona sempre. Em toda parte, no universo. O homem sai daqui, vai para a Lua e lá a gravidade está presente. Manda naves para Marte e lá a gravidade de Marte está presente. Todos os planetas que estão orbitando o Sol estão presos ao redor do Sol por causa da gravidade que o Sol exerce, a força de atração que ele exerce. Poderíamos dizer assim.
Alguns dirão, mas e a teoria do Einstein? A deformidade do espaço-tempo atrai os corpos para ele. Se quiserem pensar assim também. Mas é uma lei natural. Os espíritos explicam. O progresso é uma lei natural. Ele vai existir sempre. E vai empurrar todas as coisas para frente. Mesmo quando os indivíduos não queiram progredir. Porque é uma lei natural. Você pode dizer assim, eu não quero ficar preso a esta terra aqui. E ficar o resto da sua vida pulando, para não ficar preso na terra. Mas vai se transformar num saci ou num canguru, e cada vez que pular, e vai dizer, consegui vencer a terra, e vai cair de novo, e a terra vai falar, venci você. Porque é lei. Mas eu vou construir um balão. Ótimo. Construa um balão, se levante da terra e flutue pelo tempo que quiser. Mas vai cair. Conscientize-se disso. Leva um paraquedas. Porque ou vai cair suavemente quando o balão for esvaziando, ou vai ser derrubado quando ele pifar, e vai cair feito um machado sem cabo. Ou sem paraquedas. A lei está funcionando. Mesmo quando aparentemente ela não esteja. A lei do universo, a lei de progresso, é lei para o espírito, e é lei para os corpos, para os planetas, para os mundos. A lei do progresso, portanto, é uma lei natural. Você fala assim, mas vai funcionar também com o traste do meu marido? Vai. Mas eu já estou tentando ajudar ele faz tempo, ele nunca muda. Calma. A lei do progresso dá a cada um o seu tempo. A sua esposa também. Tanto ele quanto ela sairão desta condição. Agora, continua dizendo, todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos. Pela bondade de Deus. Que quer que tudo engrandeça e prospere. Já pensaram nisto? O seu Lulu, sabe o Luluzinho? Aquele que late, abana o rabo quando você chega em casa. O seu papagaio que vive falando palavrão, aquelas coisas horrorosas, horripilantes, que você ensinou para ele, para escandalizar a dona Maricota, vizinha. Eles progredirão. Os seres animados e inanimados progredirão. Por quê? Porque é da lei. Porque Deus o submete à sua bondade e quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, vejam como os espíritos, neste caso Santo Agostinho, ele aprofunda estas questões por todos os ângulos. A própria destruição, que parece aos homens o fim das coisas, não é senão um meio de atingir, pela transformação, um estado mais perfeito. Porque tudo morre para renascer e coisa alguma se torna em nada. Nenhuma das coisas que existe deixa de existir. Perdem para ganhar. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo nas suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, iria vê-lo percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que estes avançam, eles mesmos, os próprios habitantes, na senda do progresso. Assim, caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grande e digna da majestade de Deus. E ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder, aquela
que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a alguns homens que a habitem. A terra, seguindo essa lei de progressão, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje. Já esteve em estado inferior ao que está hoje. E atingirá sob este duplo aspecto, o aspecto material e o aspecto moral, a terra atingirá um grau mais avançado. Ela atingiu, a terra, um destes momentos, um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório vai se transformar em mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. 3 parágrafos, repletos de ensinamentos e de convites para o nosso pensamento. E revelações bastante precisas a respeito do momento em que estamos vivendo. A Terra está passando pela transformação que lhe incumbe também o direito de ter. De mundo onde o mal predomina, em mundo onde já as pessoas não querem que o mal predomine, já não fazem o mal por gosto, já estão lutando com sua sinceridade, com seu empenho, para que as coisas sejam diferentes. Daí ser importante este capítulo, porque nos faz entender como está correto o momento e as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Podemos nos queixar de tudo isto, podemos apontar os equívocos, os vícios, as tragédias, podemos sim, mas quando entendemos o momento peculiar da terra, perceberemos que tem que ser assim. Porque esta é a oportunidade de cada um mostrar de verdade quem é. Fala Jesus no Evangelho que será feita a separação do joio e do trigo. Já ouviram isto? Fala o Evangelho sobre os critérios dessa separação. Quais os que serão colocados à direita, quais serão os colocados à esquerda? Está escrito no Evangelho há 2000 anos praticamente, o ensinamento, que se fosse compreendido por nós antes, nos permitiria não estar aqui hoje. Porque nós já teríamos escolhido outro caminho, já teríamos melhorado e já estaríamos merecendo uma sala de aula mais avançada do que o pré-primário que agora está se tornando o primeiro ano. Só que agora que estamos aqui, por nossa própria culpa, por termos errado e voltado para ver se acertamos, e errado e voltado, e errado e voltado, agora estamos aqui, neste período especial da humanidade. Então, agora nos é dada a última chance para ver se podemos ingressar com a terra no primeiro ano. Porque no primeiro ano não vai haver condições de ingressarem os que são excelentes alunos do pré-primário e querem continuar assim. A última pergunta do Livro dos Espíritos. Nós acabamos de estudá-lo nas quartas-feiras. Aliás, convidamos a vocês e a você que está em casa, que possam estar conosco, pessoalmente ou pela internet, no estudo do livro que começamos ontem, O Nosso Lar, o estudo desta obra de André Luiz e Francisco Cândido Xavier, com as imagens do Projeto Imagem de fundo para elucidar certas passagens. Estamos estudando todas as quartas-feiras, a partir de ontem, O Nosso Lar. Ontem já lemos e comentamos os 2 primeiros capítulos do livro. 2 horas de estudo sobre isto. A última pergunta do Livro dos Espíritos, que nós recentemente encerramos, depois de 9 anos de estudo, pergunta por pergunta.
Allan Kardec quer saber dos espíritos. Jamais, jamais, o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? Estamos vendo tantas desgraças, tantas dificuldades, tantos problemas. Quer dizer que a terra nunca será boa. Nunca haverá bondade na terra. Dizem os espíritos, ao responder à última questão: o bem reinará na terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então, farão reinar nela o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e da terra afastará os maus. Mas os maus não a deixarão, senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. Enquanto nos homens existir o orgulho e o egoísmo, haverá espaço suficiente para que a maldade permaneça nos seus membros, nas suas relações. A transformação da humanidade foi predita. A transformação da humanidade foi predita. E atingis esse momento que apressa todos os homens que ajudam o progresso. Ela se cumprirá, essa transformação, se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão sobre a terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa a cada dia, e todos aqueles que tentem atrasar a marcha das coisas, delas serão excluídos, porque serão deslocados do convívio com os homens de bem, dos quais perturbariam a felicidade. Estes seres irão para mundos novos, menos avançados, cumprir missões penosas, onde poderão trabalhar para o seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento dos seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes nesta exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? E no homem chegado sobre a terra em semelhantes condições, e trazendo em si o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? Aprendemos isso nas tradições religiosas. Fomos expulsos do paraíso, cometemos um pecado original e ele nos macula, e macula as gerações sucessivas. Isto são símbolos de um mundo melhor, que não pode ser habitado por espíritos que não melhoraram o suficiente para nele permanecerem. E de onde foram tirados e colocados em uma terra mais primitiva, mais difícil, aonde teriam que colher o pão de cada dia, com o suor do rosto. Esta é a exclusão de um mundo melhor, um paraíso que não era aqui e que agora também, a terra tendo se transformado, tendo melhorado material e tecnologicamente, ela se está equiparando a um paraíso, no qual não poderão ficar aqueles que querem destruí-lo. Todos vós, homens de fé e boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem, na grande obra da regeneração, porque colhereis, multiplicado por 100, o grão que houverdes semeado. Infelizes aqueles que fecham os olhos à luz, porque se preparam para longos séculos de trevas e decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações do que tiveram de prazeres. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas misérias. A Terra se tornará assim, um dia, um planeta diferente. Aliás, podemos dizer, ela está se tornando este planeta diferente todos os dias. Mas a permanência nela não depende
nem de que igreja você pertence, nem de quanto dinheiro doou. Não depende se acredita ou não em Deus. Depende, como Jesus explica no Evangelho, do bem que tenha feito. Existe o bem em você, ativo. Não o bem teórico. Não o bem acreditado. Existe em você o bem ativo. O bem que faz você ser tolerante. O bem que faz você melhorar todos os dias, ajudando os outros. O bem que faz você deixar de ser orgulhoso, arrogante. O bem que te ensina, que nos ensina a pedir desculpa quando a gente erra. Existe isso em você? Que bom. Fala Jesus, não é o André que está falando. Mas se não existir, você não é obrigado a improvisar isto. Aliás, este bem não se improvisa. Por isso Jesus também explica que quando os momentos difíceis da transição, que já estão acontecendo, chegarem à nossa porta, aqueles que não tiverem mudado as suas vibrações, não adiantará tentar fazê-lo às pressas. Porque isso não se improvisa. Você tem o hábito de roer unha. Está nervoso, está comendo a unha. Acaba essas, tem a segunda unha. Acaba estas, tem as outras. E você fala, mas isso é ruim para mim, me faz mal. Se ainda tivesse o saborzinho, hortelã, menta, morango. Mas você delibera que você não vai mais roer unha. Agora avalie quanto tempo você levou para parar de roer unha. Se é que conseguiu. Já pensaram quanto tempo vai levar para a gente deixar de ser orgulhoso, egoísta, vaidoso, ciumento, agressivo? Se parar de roer unha é tão difícil o nosso hábito, conter-se, como será difícil a pessoa que está viciada em mentir, parar de mentir, em assumir suas culpas sem pôr a culpa nos outros, em ver ameaças por todos os lados, começar a ter um pouco de equilíbrio. Isso não se improvisa, tanto que Jesus diz que nós deveríamos aproveitar o trabalho da última hora, por quê? Porque depois nossas preces não seriam mais ouvidas. Quando os problemas se tornarem piores, quando as tragédias começarem a ceifar pela lei de destruição, que também está no livro dos Espíritos, que nós pudemos aqui escutar alguma coisa na progressão dos mundos, que é necessário muitas vezes que a destruição venha para acelerar o progresso. Nestas horas, todos os que são ateus ou atôas vão rezar. Todos os mais arrogantes talvez se ajoelhem, porque carregam na consciência a certeza de que está chegando o fim do seu tempo e eles não fizeram nada. Então acham que, ajoelhando-se no milho, fazendo promessas, doando coisas, eles conseguirão iludir a lei do universo. E isto é impossível. Este é um processo vibratório. Isto depende do que você vibra como um ser ligado ao universo de ondas, de forças. E esta maior concentração do bem ou do mal vai dar a sentença a nosso favor ou contra nós. Está escrito isto no Evangelho. Capítulo 24, Mateus. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas?
E que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo lhes disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e peste, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e tirar-se-ão uns aos outros, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, por ser muito grande a maldade, o amor de muitos esfriará em seus corações. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, diz o Evangelho. Então os que estiverem na Judéia, não fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar seus vestidos. Porque haverá uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Estas são referências bíblicas do Evangelho canônico de João, no seu capítulo 24. Ao mesmo tempo, logo a seguir, ele continua dizendo, eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que o Cristo está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E fala Jesus de uma mensagem diferente, atribuída a ele como sendo algo novo para todos os homens. E nos capítulos que seguem este, encontraremos Jesus explicando quais serão aqueles que se salvarão e quais serão os que não estarão entre os eleitos, como ele chama. Naturalmente que muitos temem estas revelações. Elas estão no Evangelho há 2000 anos falando para cada um. Mudemos. Transformemo-nos. Não esperemos a vinda. Não esperemos o sinal. Porque o Senhor é como aquele homem que sai, deixa os seus servos incumbidos das suas tarefas, e não diz que horas vai voltar. Mas se o servo é bom e cumpre sua tarefa, ele não tem medo da hora que o seu Senhor regresse.
Mas que dizer daquele servo, que assim que se vê longe do seu patrão, se põe a bater nos seus semelhantes e a pisar nas suas cabeças, dizendo: o patrão está longe, vamos fazer do jeito que eu quero. Jesus usa várias parábolas para explicar para nós, já há 2000 anos, quais serão os critérios desta separação. Por fim, sejam com cataclismos, terremotos, doenças, os espíritos são unânimes em dizer que este é o momento que nós estamos vivendo. A maioria, entretanto, não está se dando conta disto. Fala Jesus de que estas coisas acontecerão quando se vir o sinal, a abominação da desolação. Dizem povos antigos da existência de um outro astro, um outro planeta, que em épocas remotas já passou nas cercanias da Terra e produziu problemas graves na estrutura geológica, tão distantes no tempo, que hoje recebemos estas noções em lendas, como se fossem historietas. Há referências deste astro na tradição suméria, que o denomina Nibiru, na tradição babilônica, que o chama de Marduk. Existem referências nas tradições esotéricas a respeito deste planeta que, orbitando um outro sol próximo do nosso, periodicamente faz a sua passagem nas proximidades da estrutura magnética do nosso sistema solar, produzindo os impactos naturais que isto desencadeia. Alguns dos esotéricos denominam este planeta como Hercólubus. Outros espiritualistas o conhecem como o astro higienizador. Francisco Cândido Xavier falava dele como o planeta chupão, literalmente explicando que se trata de um planeta muito maior do que Júpiter, 5 a 6 vezes maior do que ele, e que não vai chocar-se com a Terra, mas vai passar próximo, penetrará o sistema solar em uma órbita inclinada aos planetas que giram ao redor do Sol num plano único. E desta aproximação, por se tratar de um planeta muito mais primitivo do que a Terra, muito mais denso, ele produzirá não só as transformações geológicas, como também todos os processos de alteração psíquicas necessárias à limpeza da humanidade que permanecerá no mundo. E por afinidades magnéticas, todos os seres que estiverem vibrando na mesma sintonia primitiva deste orbe perecerão no planeta e serão encaminhados para ele. Lá constituirão uma nova humanidade, como diz o Livro dos Espíritos, ao auxiliar aqueles que já se encontram vivendo lá, para que ganhem em aprendizado. E permanecerão lá neste outro mundo, pelo período necessário, até que no futuro, quem sabe, possam regressar, depois de talvez 5.000, 6.000, 12.000 anos, quando ele passar de volta, pertinho, novamente. Historinha de idiota. Quem acredita nisso é tonto. Falavam isso de Noé. Lembram Noé? Que provavelmente estava construindo uma arca
exatamente para tentar salvar aquelas pessoas que quisessem entrar nela por causa da aproximação de um planeta como esse, se não do próprio, naquele tempo. A presença deste corpo massivo vai alterar não apenas os movimentos, a atmosfera, o clima, mas também, por ser um planeta cujo padrão vibratório é mais denso, alimentará nos que têm o mesmo tipo de vibração uma euforia movida por dois fenômenos. Primeiro, a convicção de que está terminando o tempo da sua permanência aqui neste mundo. E segundo, porque se sentem abastecidos, se sentem inspirados por uma vibração mais densa, portanto se sentindo mais fortes na prática das coisas erradas. Parece um pouco com aquilo que está acontecendo na Terra. Mas agora acontece um fenômeno interessante. Agora, já estão fotografando este planeta no céu. Qualquer pessoa que desejar poderá ver fotografias de um corpo estranho, sacadas, tiradas por pessoas leigas de todas as partes da Terra. Algumas estão sendo apresentadas nesse momento na internet, para quem está em sua casa. Mas qualquer um de vocês poderá ver isto, bastando procurar nos instrumentos de busca da internet. E mais, explicam os espíritos que provavelmente no ano que vem, ou até o ano 2011, e não estou aqui falando do fim do mundo de 2012, não, estamos falando de um fato. Ele será visível a olho nu no céu. E não haverá então cientista ou agência espacial que possa negar que ele exista. A princípio será interpretado como um cometa novo. A NASA já constatou a sua presença. A sonda Sorro, que foi ao Sol, fotografou um corpo diferente. E aqueles que têm condições de acessar o Google Earth, aquele programa da NASA, de onde, através de satélites, você consegue visualizar a Terra. Você pode, inclusive, acessar o espaço, na área Sky. Procure lá, e ao invés de ver a Terra, o Google mostra o universo com as estrelas. Você vai encontrar na área do cinturão de Órion, que é aquele equivalente às Três Marias, que nós conhecemos por este nome, do lado esquerdo abaixo, você encontrará isso que está vendo no seu computador, e que eu vou dizer para vocês que não estão vendo, porque aqui nós somos tudo em preto e branco. Uma área do espaço cheia de estrelas, fotografadas pelo telescópio Hubble e por outros. Mas no meio delas, quanto mais você se aproxima, mais cresce um retângulo escuro, sem estrela nenhuma. Que alguém botou lá uma tarjinha preta, como se fazia antigamente naqueles filmes que não podia aparecer, né? E aparecia um trenzinho preto. Uma censura de agências espaciais, para que as pessoas não pudessem ver algo que ainda não é adequado que vejam. Lançaram-se nos últimos anos, para não falar nas últimas décadas, porque foi do fim da década de 1990 para a nossa, inúmeros telescópios de diversos tipos. Criaram-se agências para estudar fenômenos. E numa iniciativa engraçada, útil, mas estranha, inaugurou-se um depósito de sementes
em algumas ilhas lá dos fiordes noruegueses, como um banco de sementes de todas as sementes disponíveis na Terra. Cinemas estão mostrando filmes com teores assim, meio ligados a esta temática. Naturalmente, não se poderia falar com tanta clareza sobre estes temas, porque as pessoas naturalmente se assustariam. Mas o que a doutrina espírita está falando não é que vai vir um planeta e vai acabar com tudo, não. É que o critério do bem, como Jesus falava, defende a pessoa em qualquer época da sua vida. O mundo precisa passar por uma mudança. Todos sabemos disso. Os critérios dessa mudança não podem ser mais porque você é rico, ou porque você é bonito, ou porque você é alto, ou porque você é baixo, ou porque você é rico, ou porque você é pobre. Se o mundo tem que ser melhor, moralmente falando, o critério para a transformação precisa ser o critério moral. Mas não essa moral que a gente vive nas aparências, e sim aquilo que a gente é na essência. Pode ser que isto que se está vendo nas fotografias, e que se pode atribuir a esta aproximação, seja apenas um engano de todas as máquinas fotográficas que conseguiram captar este planeta. Seja apenas a ilusão, a incidência da luz solar na lente, como alguns também tentam justificar isso. Mas esse não é o problema. O problema é porque ainda estamos aqui. 2000 anos depois em que escutamos estas coisas, por que ainda não aprendemos a pedir desculpa? Por que ainda não aprendemos a nos abraçar como pessoas que não têm interesse em tomar umas das outras alguma coisa? Por quê? Vamos agora nos apressar para sermos bons, com medo do ano de 2012, porque também Nostradamus fala deste planeta. Será que é esta a notícia? Poxa, eu pensava que ia demorar muito mais tempo, mas eu tenho que me apressar, vou ter que arregaçar as carças aqui para andar logo, porque o negócio vai tá perto. Por que a gente é sempre indiferente e depois sempre desesperado? O mundo novo não pode ser feito deste jeito. A nova humanidade não pode ser composta de gente com estes defeitos, porque senão não vai adiantar nada. A Terra não melhorará nunca. Terminamos o capítulo que fala sobre a multiplicidade das casas do Pai. Terminamos com esta reflexão. Vamos fazer de conta que não seja este o planeta, nem o Chupão, nem o Hercólobos, nem o Nibiru, que não seja o planeta que venha fazer a seleção, a separação do joio do trigo que Jesus disse que aconteceria. Fazendo de conta que não é ele. O que vamos fazer conosco? Ai, graças a Deus, posso continuar do mesmo jeito. Ufa, que alívio. Aí vem a interrogação. E se não for? E se não for engano? E se não for mentira? E se for de verdade, como explicam os espíritos, um momento de separação bastante intenso da humanidade? Vai dar tempo, se a gente desperdiçar o tempo, para construir em nós a vibração adequada?
Iremos entrar nas igrejas desesperados e ajoelhar e confessar os nossos defeitos. E isso vai resolver? Não. Iremos matar o nosso corpo com medo. Iremos nos desequilibrar e buscar remédios para enlouquecermos a fim de fugirmos disto? Não. Não vai adiantar nada disto. Porque encarnados ou desencarnados, os que se sintonizarem com este outro orbe irão embora da Terra. Não importa. A melhor forma é começarmos ontem a fazer o que Jesus pediu que fizéssemos. Que nos amássemos. Não o amor de cama. Não o amor de corpo. Um amor de irmão. Um amor de amigo. Jesus fala que os brandos herdarão a terra. Já pensaram nisso? Bem-aventurados os brandos de coração, porque eles herdarão a terra. É exatamente isso que os Espíritos explicam. A terra melhor precisará de gente branda, de gente carinhosa, de gente boa, não de gente perfeita, não de gente santa, mas de gente sincera, de gente generosa, de gente que tenha compaixão, porque são estas as virtudes que Jesus diz que serão suficientes para proteger o indivíduo nesta hora da separação. Ensina-nos Jesus, nestes capítulos de Mateus. Virá o Senhor e estabelecerá o seu juízo, se sentará, e então colocará à direita uns e à esquerda outros, e dirá aos da direita: bem-aventurados, filhos de meu Pai, por estarem aqui agora, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive frio e me agasalhaste, estive doente e cuidaste de mim. Veja que Jesus não diz, em momento algum, você me deu comida, você me pagou um sanduíche, você me pagou um copo de água, um refrigerante, você comprou um remédio para mim, você pagou uma noite num hotel, numa pensão. Jesus não fala isso. Bem-aventurados vocês, filhos do meu Pai, porque eu tive fome, e me deram de comer, tive sede, me deram de beber. Estava perdido e me agasalhaste, me orientaste. Estava preso e me visitastes. E então os que foram os escolhidos perguntam: Senhor, deve haver algum engano? Nós nunca te encontramos, nunca fizemos isso para você. E ele responderá, como diz o Evangelho: todas as vezes que fizestes estas coisas para o menor dos teus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. E aos que não fizeram e portanto estão à esquerda, na separação do joio e do trigo, diz o Senhor, lastimando as mesmas coisas. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava doente e não me visitaste. Estava preso e não foste me ver. E eles não sabiam, porque também não tinham encontrado o Senhor. E Jesus repete a eles a mesma coisa. Todas as vezes que esquecestes o menor dos teus irmãos, foi a mim que privaste do carinho, do atendimento. Como são claras as indicações do Mestre a respeito. Estamos aqui para pedir o passe. Estamos aqui para esperar que os Espíritos nos amem com as suas energias, e eles estão fazendo isso sempre.
Sempre. Agora, quando é que sairemos daqui? E lá fora, estaremos também dizendo que eu preciso ser melhor para merecer um outro tipo de julgamento. Não é o juízo final. Ninguém será destruído. Não. Mas desta vida, queridas irmãs, desta vida, queridos irmãos, dependerá o lugar aonde nós vamos reencarnar na próxima existência. É do que fizermos hoje, nesta existência, que vai depender isso. E como diz o próprio Jesus ou o próprio Senhor a Noé, depois que fechar a porta da arca, não abra mais. Porque aí as orações daqueles que estiverem rogando do lado de fora não serão por arrependimento, serão por medo. Deixa que eles precisarão morrer afogados. É da lei que seja assim. É preciso destruir para recomeçar uma coisa melhor. Pensem nisso. Semana que vem, o capítulo 4 nos espera. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Muita paz. Em todas as partes, em todos os lugares. Estão vibrando nesse instante, buscando a elevação, o bom sentimento, a transformação por dentro daquilo que são, daquilo que sentem. Quando nossos espíritos se abrem para o aprendizado, fatalmente o mundo haverá de ser melhorado. Não apenas aquele mundo íntimo, onde as células se multiplicam e os órgãos cumprem suas funções, mas também melhoram os lares e as nossas relações. Aprofundam-se os laços de carinho entre os seres. E com apenas a mudança de uma disposição do nosso ser, da nossa alma, a nossa vida se acalma. Nossos problemas diminuem. Nossa esperança cresce. Nossa alegria de viver germina. Nossa tristeza fenece. Obrigado, Senhor, por podermos mais uma vez vibrarmos não só pela nossa dor ou em nosso favor, mas também pela toda dor que exista no mundo, pelos irmãos aflitos que estão abatidos, que não sabem como solucionar os seus problemas, que estão às vezes à porta do suicídio, imaginando que será a única saída. Que possamos orar, Senhor, pelas criaturas as quais a falta do pão encaminha para a falta do juízo, a falta da compreensão de alguém mata na criatura incompreendida a esperança do bem. E sobretudo, Senhor, orar por aqueles que podem fazer diferença na terra, como cada ser que existe, mas está se deixando entregar, abatido ou triste, a ideia de que não tem utilidade. Oramos, Senhor, pelo bem da humanidade. E por este bem e por esta humanidade, nossa família, nós queremos nesta noite oferecer a canção que sempre cantamos.
do fundo do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a escutar o que a gente, mais uma vez, vai falar. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de